Um pouquinho. Mas... Bom, a gente vai dar sequência na nossa aula de hoje ao assunto, né, de riscos, onde semana passada a gente começou mais a falar conceitualmente, né, sobre a definição de risco, e a ideia da aula de hoje é iniciar aqui trazendo a vocês um exemplo aplicado, né, de como é que a gente incorpora, né, análise de risco dentro das nossas análises econômicas, e trabalhar com um dos métodos de análise de risco, que é a árvore de decisão. Então, o caso, né, que eu queria dividir com vocês é de aplicação de uma análise de risco econômica dentro de um projeto de incorporação imobiliária, né? Que foi também esse estudo aqui, eu acho sempre legal de comentar, foi o que eu fiz quando eu me formei em direito de produção. Era o tema do meu trabalho de conclusão, e tema de trabalho de conclusão de muitos, né, dos alunos aí que acabam fazendo a TCC em avaliação econômica, fazem, né, estudos similares a esse, né? Então, vocês ainda estão no início, né, mais para o início do que para o final do curso, mas já dá para ir, né, tendo algumas ideias, algumas inspirações do que a gente pode chegar. Então, a primeira etapa, assim, que se fez em termos de riscos no estudo foi justamente a identificação, né, dos riscos. E aí se entendeu, então, que o local do imóvel, o momento que se vendia o apartamento, no início, no final da obra, a aprovação do projeto na prefeitura, a escassez de mão de obra, matéria-prima, algum erro de projeto, todos esses eram riscos, né, que faziam parte, então, do projeto, né, em avaliação. Enfim, alguns outros mais. E esse primeiro aqui, local do imóvel, foi um risco que se mitigou com um método que a gente chama de análise multicriterial, né, que é algo que a gente estuda lá em avaliação de desempenho, mas que fez parte, então, aqui da metodologia. Se entendeu, né, que para mitigar o risco da localização do imóvel, alguns fatores, né, eram importantes, sendo eles, por exemplo, a segurança, né? Então, pensando no imóvel comercial, tu ter a sala, né, ter um prédio comercial no centro, ou na Carlos Gomes, né, em relação à segurança, tem um impacto diferente. Trânsito, restrição de índice construtivo em Porto Alegre, que varia bastante de um bairro para o outro, proximidade com centros comerciais, bancos, imagem da empresa, tudo isso eram fatores, né, que se faziam aí importantes ser considerados para identificar aquele local, né, que fosse um local ganhador de pedido, assim, né, que realmente agregasse valor, né, ao imóvel. Se definiu, então, como comparações 5 regiões de Porto Alegre, né, o centro, a Carlos Gomes, o Moinhos de Vento, a Zona Sul e o Shopping Guatemi, e se rodou uma análise com alguns gestores de incorporadora. Tá? Essa parte aqui, eu, enfim, não ia apresentar só um pedaço do trabalho, né? É algo que a gente estuda metodologicamente mais no final, né, do curso, mas vocês vão entendendo todo, né, de como é que a gente vai trabalhando essa análise de risco dentro de uma avaliação econômica. Bom, se pesquisou, então, qual seria uma ideia de preço médio do metro quadrado nessas 5 regiões aqui em Porto Alegre, e se rodou, então, a análise onde a gente compara, né, cada um desses critérios, então, a segurança, o trânsito, a restrição de área construtiva, a proximidade com centros comerciais, a imagem da empresa. A gente faz comparações pareadas, no sentido de entender, assim, se eu pegar Carlos Gomes versus centro, quanto melhor ou pior a Carlos Gomes é em segurança, quanto melhor ou pior a Carlos Gomes é em restrição de área construtiva, quanto melhor ou pior a Carlos Gomes é em relação à imagem. A gente vai rodando isso, né, pergunta a pergunta, aqui com os investidores, né, para se chegar, então, numa tomada de decisão, e se direcionou, então, a construção do imóvel para a região do Iguatemi. E isso direcionou, né, também uma parte aqui do investimento. Então, se vai ser, né, o terreno lá próximo do Iguatemi, tem um valor, né? É diferente se eu for buscar um terreno na Zona Sul, no centro, na Carlos Gomes, também como é diferente o preço, né, do metro quadrado de venda, sofre, né, uma oscilação em função da região da cidade que esse empreendimento estará localizado. Então, seria, né, um empreendimento, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, era um prédio comercial com 17 andares, né, quase 140 salas comerciais, um cronograma aqui de execução de 23 meses,
Os custos vieram do orçamento da obra, então seguia uma distribuição aqui de custos ao longo do período de desenvolvimento do projeto. E, né, os preços de venda, então, foi uma das coisas que a gente trabalhou no modelo, que se atrelou um preço de venda médio, né, em 3 momentos, né? Então, se haveria um momento de venda de pré-lançamento, de lançamento e pós-venda. Isso aqui a gente está falando 2012, né? Então, valores daquela época, quantos apartamentos seriam vendidos em cada um desses momentos de venda, e o formato de pagamento, né? Então, os investidores aqui, ou clientes, né, comprariam dando uma entrada de 25% e o restante pagariam, né, em parcelas até o final da obra. Tá? Se incorporou isso no fluxo de caixa e a gente chegou a esses resultados primários, né? Que o VPL do projeto, então, batia aqui na casa dos 36 milhões, eu tinha uma TIR de 6,9% e uma TMA de 0,7%, um retorno aqui em 22 meses, praticamente. Mas e aí, né? Tudo isso aqui, por enquanto, né? Avaliação econômica simples de um empreendimento imobiliário, a gente está falando do cálculo de VPL, TIR, payback, coisas que a gente viu no início desse semestre. Como é que a gente incorporou os riscos, né? Então, aqueles riscos, com exceto o local, né, que a gente mitigou de outra forma, né, que eu estava ali trazendo a vocês. Os outros riscos, a nossa pergunta era, então, como é que esses outros riscos impactam economicamente, né, o resultado desse projeto? Tá? O que se fez? Então, desculpa, primeiramente se entendeu como os riscos impactavam as variáveis, né? Então, o momento da venda tem um impacto no período e no preço do metro quadrado, demora para aprovação de projeto, escassez de mão de obra, de matéria-prima, erro de projeto, são riscos que têm impacto em custo, instabilidade na valorização dos imóveis, aumento de taxa de juros, aumento de dólar, são riscos que têm impacto em quantidade vendida, em custo, em período. Então, qual é a variável, né, que cada risco impacta? Partindo disso, né, o que se fez, então, foi se trabalhar distribuições de probabilidade, né, para as variáveis de custo, preço, período de venda do primeiro lote e quantidade, né? Então, ao invés de trabalhar num fluxo de caixa estático, onde a gente está prevendo, né, um valor fixo de custo, um valor fixo de preço e um número fixo de unidades vendidas em cada momento, aqui, então, se atribuiu distribuições de probabilidade para cada uma dessas variáveis e se rodou o que a gente chama de uma simulação de Monte Carlo, né? Então, a simulação de Monte Carlo, ela vai atribuir centenas de bilhares aqui de valores aleatórios dentro dessa distribuição, né, que a gente está setando. Então, o custo vai seguir uma distribuição onde o custo pode ser 93%, né, do que a gente espera, ou 134%, né, ou 34% aqui maior, né, do que a gente espera. Dentro desse intervalo, o modelo vai rodar milhares de vezes na simulação, né, e vai convergir, então, para os resultados, né, de VPL, que consideram essas 4 variáveis, né, sendo simuladas aqui milhares de vezes, né, simultaneamente, vão gerar um VPL fim que converge para uma curva de distribuição de possíveis resultados do VPL. Né? Então, eu passo a entender aqui que o VPL desse projeto não é 36 milhões, né? E sim é um VPL que pode variar de 19 milhões a 39 milhões. Né? Então, eu tenho uma amplitude aqui de resultados possíveis, né, para o VPL esperado. O segundo gráfico, ele responde o quê? Né? Quanto cada uma dessas variáveis justifica essa amplitude. A gente consegue ver aqui pelo coeficiente de regressão que 75%, né, dessa amplitude é justificada pelo preço numa tendência positiva. Então, essa tendência à direita da curva é bastante justificada por uma variação do preço. Tá? Enquanto a tendência negativa da curva é bastante justificada, né, pela variação de custos, que faz sentido. Né? O payback, né, também se rodou o payback como desfecho de saída, e podia, então, estar oscilando entre 23 e 33 meses. Tá?
De posse desses resultados, que tipo de indicador a gente pode calcular, né? Um dos indicadores mais conhecidos e utilizados para avaliação de risco é o indicador do valor em risco, o Value at Risk, que é esse indicador aqui. O que ele faz? Na verdade, a gente pega, né, os extremos, né, menos a média. Então, eu posso ganhar 39 milhões, num extremo máximo aqui do meu intervalo de 90% dos possíveis resultados, mas a média esperada é 30 milhões. Então, se eu fizer a variação entre 19 milhões e 30 milhões, ou entre 39 milhões para 30 milhões, eu tenho o quanto a mais ou a menos, né, eu posso ganhar em relação ao que eu espero. Tá? E aí vamos interpretar o que está dizendo essa resposta, né? Então, 19 milhões seria o pior dos resultados, tá? 19 milhões menos 30, que é a média esperada, é menos 10 milhões e 353. Isso quer dizer, né, que aqui eu tenho um risco, né, de ganhar 10 milhões a menos do que eu espero. Mas nesse caso aqui desse projeto, ele ainda segue sendo muito positivo. Todo mundo vai concordar comigo que 19 milhões ainda é muito bom, né? Mas é menos que 30. Então, se eu, investidor, espero 30, 19 não me faz feliz. Né? Basicamente isso que a gente está trazendo aqui, né? É o quanto a menos que eu posso ganhar em função da média esperada. Tá? Da mesma forma, se a gente for para o outro lado, né? Se eu ganhar 39 milhões, 39 milhões menos 30 milhões significa que eu posso estar ganhando 9 milhões acima, né, da média esperada. Tá? Então, esses são os intervalos de valor em risco, né, que a gente consegue analisar no projeto. Ou seja, né, gente, isso aqui são aplicações, né, práticas, um TCC, trabalho de conclusão da engenharia de produção, né, nada, não foi uma coisa super complexa, né, gerou um artigo publicado e, basicamente, né, seguiu aqui as etapas de aplicação de avaliação econômica com uma discussão de risco, né, em cima. Ô, professor, Falha. esses três gráficos que estão no meio dos slides é uma parte da saída da simulação, né? Isso, é o resultado final da simulação. De Monte Carlo, né? Isso. Tá, Até eu acho, ok. deixa eu só conferir aqui no Moodle, que eu deixei esse artigo lá para vocês. Aqui. É esse aqui, é o Ethics e Souza, tá ali o artigo, né, desse mais detalhado, né, desse projeto, tá aqui todo ele que eu apresentei para vocês. Esse arquivo aqui, dentro de incorporação de risco, operações econômicas, Ethics e Souza, imóveis, artigo apresentado. Alguma outra pergunta, gente? Ok, obrigado, professor. Tá bom. Bom, pessoal, isso se faz, né, essa construção de uma análise como essa se faz a partir dos métodos, né, de avaliação de riscos. E a gente classifica, então, esses métodos em métodos determinísticos e os métodos probabilísticos. O que a gente estava olhando no caso imobiliário aqui era um método probabilístico, né? A gente estava vendo ali as distribuições de probabilidade, como incorporar elas dentro das análises. Eles são métodos aqui mais robustos, mas que requerem um acesso a dados, né, que nos permita trabalhar com distribuições de probabilidade. Né? Quando a gente está trabalhando com métodos determinísticos, a gente tem uma análise mais simples, porém, né, menos precisa, assim, em termos de qual é o poder de explicação, né, da minha resposta final. Tá? Mas, né, qualquer um deles, com certeza, vai somar aqui a nossa avaliação econômica, né, e vai, né, contribuir para que a gente tenha uma tomada de decisão mais assertiva. Tá? O grande propósito dos métodos de avaliação de risco, eu acho que semana passada a gente tangenciou esse assunto, mas é cada vez mais que a gente reduzir a tomada de decisão baseada no feeling do gestor, né? Não é só a caneta do diretor, né, do presidente, que por ter acordado de um jeito, né, tem que decidir sobre o caminho da empresa. Né? A gente está aqui querendo subsidiar esse gestor, né, com informações que possam contribuir, né, com a tomada de decisão de novos investimentos. E um dos métodos, né, bastante utilizados para avaliação de riscos, um dos métodos probabilísticos aqui, é a árvore de decisão. A árvore de decisão
o nome não é por acaso, né? Porque a gente vai ver que a gente vai desenhando a árvore, vai fazendo pontos, né, de escolhas, diferentes alternativas que a gente tem, e vai, né, direcionando as decisões a partir desses pontos, né, de escolhas que podem ser feitas, tá? Então, ela parte de um pressuposto longitudinal, né? Então, no momento que tu escolhe um caminho, tu não volta, né? Isso é bem importante, porque a árvore conta uma história, né? Então, quando a gente olhar uma árvore desenhada, eu entendo desde a origem do problema, como é que foram sendo feitas as escolhas até se chegar no resultado final. Então, imaginem que a gente está escolhendo, né, por exemplo, a Petrobras é uma empresa que usa muita árvore de decisão para decidir sobre o investimento em novas plataformas de petróleo. Tá? Então, o desfecho fim é uma nova plataforma. Né? Existe um problema de capacidade, existe uma oportunidade de investir em uma nova plataforma. Se tem uma primeira escolha, que é eu vou fazer em Santos ou vou fazer na Bahia, né, de Guanabara, no Rio de Janeiro. Né? Bom, uma primeira escolha. Se eu for para Santos, né, eu posso trabalhar com empreiteiras A, B ou C. Se eu for para o Rio, posso trabalhar com empreiteiras X, Y, Z. Se eu for para Santos, eu posso encontrar tal tipo de solo. Se for para o Rio, posso encontrar tal tipo de solo. E tudo isso vai levando a diferentes custos, diferentes decisões, né, diferentes retornos econômicos lá na frente. Né? Então, no momento que eu escolhi ir para Santos, né, já morreu a decisão de ir para o Rio. Né? Então, a gente vai contando a história, né, no momento que a gente desenha a árvore. Quando ela está terminada e a gente olha o caminho, né, traçado, o caminho que foi mais viável economicamente, a gente consegue enxergar todos os pontos de decisão, né, que formaram, então, esse caminho. Bom, aqui basicamente retrata né, isso que eu estava falando, mas fica no final um fluxograma que ilustra né, todo o raciocínio lógico né, das decisões tomadas em condição de incerteza, incluindo todas as decisões alternativas relevantes disponíveis ao tomador de decisão, os valores de probabilidade e todas as consequências relevantes. Né? A gente usa essa expressão também, que a árvore pode ser uma representação gráfica das opções do tomador de decisão e suas prováveis consequências a partir de cada decisão tomada. Então, quais são as etapas usuais que se seguem para construir uma árvore? Primeiro, se identifica uma decisão específica, né? A gente tem um problema, por exemplo, a questão da Petrobras, né? De há um direcionamento a se fazer, um investimento de uma nova plataforma. Quais são as alternativas, né? Então, pode ser, no caso ali, eu peguei Santos Rio, e dentro dessas duas macro-alternativas vão haver outras micro-alternativas. Nossa, alguma coisa está acontecendo. Se traça a estrutura de análise, né, de decisão, especifica os custos, desfechos e probabilidades, se calcula a árvore e depois pode-se incorporar uma análise de sensibilidade no sentido de se os desfechos né, de um braço da árvore variarem, as probabilidades variarem, vai mudar a nossa decisão? Né? Essa é a nossa pergunta quando a gente chega na etapa final, que é fazer a análise de sensibilidade. Só um pouquinho, gente, que está algum problema acontecendo com o Anjo. Bom, como ela é uma representação gráfica aqui, os diagramas né, e as formas são bem importantes. Tá? Então, o quadrado sempre significa que a gente tem um nó de escolha, o círculo, um nó de chance, ou seja, uma probabilidade, e um triângulo é onde se encontram, então, os desfechos, né, ou os resultados. Tá? Bom, vamos ver se entra.
Entra de novo. Como é que a gente constrói? Então, ela representa essa sequência lógica e temporal, que mostra de modo claro os pontos onde as escolhas devem ser feitas, entre as alternativas e os pontos nos quais as informações são obtidas ou os desfechos revelados. Então, olhar a árvore depois de pronta, conta toda a história do processo decisório. Tá? Enfatiza-se a importância de incorporar o fator tempo na estrutura a fim de destacar os eventos e informações que procedem em cada ponto de decisão. Isso é super importante, pessoal, porque pensa numa plataforma de petróleo, né? Uma plataforma de petróleo não se constrói em um mês, né? É algo de longo prazo, né? 25 anos, em média, para começar a dar retorno econômico. Se a gente fizer um desenho de uma árvore num plano, como se tivesse tudo acontecendo em T0, não faz sentido, né? Porque a gente tem que considerar o custo do dinheiro ao longo desses 25 anos, né? Então, o tempo onde vão acontecendo os resultados e vai se traçando todo esse mapa, né, de possíveis caminhos que a gente vai tomando nas decisões, é super importante para que a gente também possa fazer, né, os cálculos de forma correta. Tá? Os desfechos associados com cada possível cenário, né, das ações e eventos são também especificados sempre na estrutura da árvore. Então, de uma forma aqui bem simples, inicial, né, uma árvore pode ter uma estrutura assim, onde a gente tem 3 alternativas, A, B e C. Essas 3 alternativas, cada uma delas tem probabilidades de resultar nos resultados XW, WW e ZW. E olhando, então, resultados e probabilidades, a gente tem que direcionar se o melhor caminho é A, B ou C, né? Essa é a nossa tarefa. Isso aqui é uma árvore super simples, onde a gente tem só um grande momento de decisão, né? Escolher entre A, B e C. A gente poderia, né? E as árvores maiores, né? Começam dentro de A, né? Eu vou abrindo em outros nós de escolha, né? Com outros nós de chance, e a gente vai, né? Ramificando aqui os braços, né, das nossas árvores. Como é que se decide? Tá? Isso é bem importante no sentido de que uma árvore, né, pode ter um mesmo desenho, né, mesmos resultados traçados, probabilidades traçadas, e eu posso ter uma decisão e o Felipe, aqui que eu estou vendo, pode ter outra decisão. E ambos podemos estar corretos. Tá? Isso vai depender do critério usado. A gente pode tomar a decisão de uma forma que a gente costuma dizer que é o super otimista, que é aquele cara que, mesmo que a probabilidade seja 1% dele ganhar R$1 milhão, ele vai nela. Né? Então, é adotado para aquela, né, critério max é aquele que olha o maior resultado, independente da probabilidade, e escolhe ele. Então, ele basicamente exclui as probabilidades da história, visa só no dinheiro e escolhe, né, aquela decisão que tem o maior retorno. O critério max-min, a gente brinca que é o pessimista, mas não burro. Né? Então, ele olha as principais probabilidades, então as probabilidades maiores, entre as probabilidades maiores, o melhor resultado. Né? Então, esse cara, ele maximiza o lucro, né, esperando aqui que ocorra o pior resultado. Probabilidade máxima, né, esse cara aqui vai visar, né, a principal probabilidade, né, e escolher por ela, no resultado mais positivo. E o que é mais utilizado, né, o critério do valor esperado, né, que a gente acaba trabalhando uma média ponderada dos possíveis resultados, cruzando, então, resultados e distribuições de probabilidade para cada resultado, que acaba sendo o mais matemático aqui e o mais utilizado. Tá? Então, vamos exemplificar aqui, botando números, né, e valores, aquele desenho que a gente viu antes. Tá? Digamos que as nossas alternativas A, B e C sejam alternativas para aumentar a capacidade produtiva de uma fábrica. Eu posso subcontratar terceiros, eu posso iniciar uma produção com horas extras, eu posso aumentar as instalações atuais, e a melhor escolha depende diretamente da demanda futura, né? Que a probabilidade pode aqui ser maior ou menor, né, de acontecer. Então, vamos olhar o que a gente está falando. Né? Então, as alternativas A, B e C, né, estão
né, atreladas aos seguintes resultados de lucro para cada uma das demandas. Eu tenho uma probabilidade de 10% da demanda ser baixa. Se a demanda for baixa e eu escolher a alternativa A, eu tenho um resultado de 10. Se a demanda for baixa e eu escolher a alternativa B, eu tenho um resultado de menos 20. Se a demanda for baixa e eu escolher a alternativa C, eu tenho um resultado de menos 150. Se a demanda for alta e eu escolhi A, eu ganho 50. Se a demanda for a demanda for média e eu escolhi B, eu ganho 60. Se a demanda for média e eu escolhi C, eu ganho 20. Se a demanda for alta, eu escolhi A, eu ganho 50. Se a demanda for alta, eu escolhi B, eu ganho 100. E se a demanda for alta, eu escolhi C, eu ganho 200. Né? Então, aqui eu tenho uma tabela que está me dizendo desfechos e probabilidades. Usando os 4 critérios, né, vamos, então, decidir sobre qual a melhor estratégia. Primeiro passo, vamos desenhar a nossa árvore. Né? Então, eu tenho as 3 alternativas, A, B e C. No caso da A, né, eu tenho 10% de chance da demanda ser baixa e ganhar 100. 50% de chance da demanda ser média e eu ganhar 500. E 40% de chance da demanda ser média, alta e eu ganhar 500. Esses dados, né, pessoal, estão vindo da primeira linha aqui da letra A. Tá? Só estão aqui multiplicados por 100. Tá? B, né, eu tenho 10% de chance da demanda ser baixa e eu tenho um prejuízo aqui de 200, 50% de chance da demanda ser média e eu ganhar 600, e 40% de chance da demanda ser alta e eu ganhar 1.000. Né? E por fim, C, né, eu tenho 10% de chance da demanda ser baixa e eu perder 1.500, 50% de chance da demanda ser média eu ganhar 200 e 40% de chance da demanda ser alta e eu ganhar R$2.000. Nossa pergunta agora é, o que eu escolho, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos pensar comigo, né, sobre os nossos critérios e qual seria a nossa decisão. Né? Se eu for o cara super otimista, né, critério max-max, qual vai ser a nossa escolha? Né? Max-max. O que o cara super otimista faz? Né? Esquece a probabilidade, olha onde é que eu tenho o maior resultado econômico, maior lucro. Onde está ele? Ele vai na alternativa C. Isso aí, né? Ele olha aqueles 2.000 lá e esquece do resto, né? Isso que interessa. Maximin, né? O pessimista, mas não burro aqui. Entre os piores resultados, aquele que é menos pior. Né? Então, na letra A, o menos pior é 100, na letra B, menos pior é menos 200, na letra C, o menos pior é menos 1.500. 100, né? Ah, né? Então, se eu tiver que escolher, escolho A. Tá? Probabilidade máxima, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 50% de probabilidade nas 3 alternativas, né? Considerando isso, qual seria a nossa decisão, né? Dado que eu tenho 50% de chance em cada uma das alternativas, em qual delas eu ganho mais? B. B. E aí, olhem que bonito, né, gente? A gente usou 3 critérios e temos 3 decisões. E não quer dizer que nenhuma delas está errada, tá? Antes de a gente fazer a última, na semana passada a gente começou a aula e eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre o perfil de risco. Tá? Todos nós aqui, gente, podemos ser mais ou menos agressivos e não tem certo ou errado, né? Tem gente aqui que já gosta do mercado financeiro, já está, enfim, investe na bolsa, Thaís chorando essa semana pelas bitcoins, enfim, tem esse perfil, tem a gente aqui que talvez nunca vai entrar num tipo de investimento como esse, que é muito mais tradicional, que é muito mais maximin, né? Muito mais, né, conservador, e não, isso não é errado, né? E é super importante que a gente tenha essa consciência aqui, e esse consenso de que perfil de risco é individual de cada um e se respeita, né?
Enfim, né, não tem certo e errado sobre essas decisões, né? Existem critérios diferentes para se tomar uma decisão. E por fim, aqui, né, o nosso último critério, que é o mais utilizado, seria fazer a nossa média ponderada aqui, né? Então, no A vai ser 0,1 vezes 100, mais 0,5 vezes 500, mais 0,4 vezes 500. No B, vai ser 0,1 vezes menos 200, mais 0,5 vezes 70, mais 0,4 vezes 1000. C, 0,1 vezes menos 1500, mais 0,5 vezes 200, mais 0,4 vezes 2000. Tá. Resolvendo esse cálculo, vou copiar, tá aqui embaixo. A, 460, B, 680, C, 750. Então, por esse critério, nossa decisão, o valor esperado, nossa decisão é C. Então, tá aí, né, de acordo com cada critério, nos leva a uma decisão diferente. Tá? Mas a essência, enfim, é essa aqui, né, que a gente está explicando nesse exemplo. Bom, termos de software, né, até no laboratório F, a gente tem o software ATISC. Deixa eu até abrir aqui com vocês que é esse software aqui. Professora. Alô? Então, Não, desculpa, não, cortou o áudio. Não, essa questão da árvore de decisão, ela também tem uma parte bastante conceitual, assim, deve ter deve ter muitas reuniões, porque até para tu montar também essa tabela e depois partir para a questão de cálculo, né? Eu imagino que uma parte conceitual não muito bem debatida, tu até pode, ok, não, são cálculos simples, chegar na melhor opção, mas por baseado numa parte conceitual que não foi bem elaborada, pode dar muito errado, né? com certeza, Felipe, e não só discussões, mas busca por dados para a gente chegar nisso aqui. Da onde vem o 100, da onde vem o 500 e da onde vem essa probabilidade, né? Isso que é o difícil, a gente chegar nessas estimativas. Se a gente voltar ao exemplo da plataforma de petróleo, usar o próprio expertise, né, os próprios dados da Petrobras para poder entender que, bom, a plataforma em Santos gera o que de retorno por mês, né? Mesma coisa do Rio, que tipo de produto sai de um lugar ou de outro, que tipo de custos tem num estado ou no outro, né? Então, usar bem os dados, né, para se conseguir montar nessa estrutura de análise aqui. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é o software @risc aqui, que é o software da Perisy. Esse software tem tanto a simulação de Monte Carlo quanto a árvore de decisão, né? Lá no laboratório a gente tem o software instalado no laboratório do F. Acho que, vamos ver, acho que semana que vem a gente consegue estar mais dentro do campus. Mas gratuitamente dá para baixar ele por 15 dias e tem uma FII para estudante que não é absurdo, né? Então, enfim, quem tiver necessidade de usar é bem bacana, né? E o bom é que ele roda dentro do próprio Excel, tá? Então, aqueles resultados, por exemplo, que eu estava mostrando do estudo que a gente fez no mercado imobiliário, são resultados que saíram desse software, né? E dentro desse software, né, o desenho das árvores fica mais ou menos dessa forma, né? Então, digamos aqui que eu tenho duas alternativas, né, que eu posso manter uma máquina velha com algum tipo de reforma ou na manutenção, ou posso comprar uma nova. Manter a máquina velha, né, e fazer só a manutenção
requer um investimento de 2, enquanto a nova de 18. Tá? Então, eu tenho esse nó de decisão aqui a ser tomado. Se eu mantiver a velha e a demanda for elevada, eu tenho 50% de chance disso acontecer, eu tenho um retorno de 103. Se a demanda for baixa e a demanda, desculpe, eu tenho 50% de chance disso acontecer, eu tenho um resultado de 43. Agora, na nova, se a demanda for alta, eu tenho um resultado de 110. Se a demanda for baixa, eu tenho um resultado de 66. Tá? A pergunta é, né, qual é o melhor retorno econômico que temos aqui? Então, se a gente for resolver, na máquina velha, eu tenho um investimento de 2, eu tenho 50% de chance de ganhar 103 e 50% de chance de ganhar 43. Na nova, eu invisto 18 e eu tenho 50% de chance de ganhar 110 e 50% de chance de ganhar 66. Tá? Olhando as duas, né, a minha decisão seria pela velha. Reformar a velha está me trazendo um retorno melhor do que adquirir a nova. Agora, se eu dissesse a vocês que esses resultados de 103, 43, 110 não acontecem no mesmo momento do investimento, né? Digamos que eles acontecem 2 anos depois do investimento. Eu poderia fazer esse cálculo do jeito que está aqui posto, ou a gente teria que descontar, né, um custo do dinheiro ao longo desse tempo? Teria que descontar, né? Então, ficaria algo, né, se a gente fosse colocar, como se a gente fosse calcular o VPL, né, dessa situação. Então, eu invisto 2 no zero, eu tenho a chance de ganhar, né, 50% de ganhar 103, e trazido a uma TMA de 10%, eu vou voltar 2 períodos para frente, né? Ou ganhar 43, que também tem que se voltar 2 períodos para frente. Tá? Então, quando a árvore tem, né, um tempo relacionado, a gente tem que descontar o custo do dinheiro ao longo do tempo, como a gente vem fazendo aqui na disciplina. Só esse ponto de atenção aqui que a gente tem que ter um cuidado. Tá? E nesse caso aí, tu não inclui a depreciação também? É que aqui esse 103 ou 43 já seria o resultado calculado, né? Ah, tá, já estaria incluído nesse valor, então. Exatamente. Beleza. No software, quando a gente modela ela inteira, né, ele já vai, eu vou escolher o critério que eu quero que ele use e ele vai deixar o caminho escolhido, né? Ele vai nos trazer qual seria o caminho ótimo, né, da solução. Tá? Bom, gente, para a gente exercitar, está lá no nosso Moodle esse material aqui, exercício sobre árvore. E temos aqui 3 exercícios, tá? Eu gostaria aqui de fazer, né, o exercício 2 aqui, montar junto com vocês. Aí depois, né, o 1 e o 3 vão ficar para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá, né? O que diz o nosso exercício 2? Temos uma empresa, né, que está inserida no mercado de eletrônicos e possui uma área específica para o desenvolvimento de novos produtos de tecnologia. Ao longo de 2007 e 2008, a área de PDP trabalhou no desenvolvimento de 2 projetos focados na área de telefonia. Pois o planejamento estratégico da empresa especifica como um de seus objetivos a introdução da empresa neste novo segmento de mercado. Buscando fazer uma entrada no mercado de telefonia, explorando a imagem de uma empresa projetizada, altamente qualificada de alta tecnologia, a área de PDP desenvolveu 2 protótipos, ambos aprovados inicialmente pela diretoria. Um telefone similar ao iPhone, chamado de iTech, e um telefone tradicional com vídeo, chamado de Tech 4. Entretanto, a direção da empresa pretende adentrar ao mercado com apenas um produto. Dessa forma, ela deverá escolher qual produto priorizar no lançamento.
Em ambos os casos, a empresa ainda deve definir se atenderá somente o mercado nacional ou se atenderá tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Para ajudar nessas decisões cruciais, a empresa estruturou um grupo multifuncional responsável pela análise de diferentes cenários, considerando a possibilidade de produção dos dois produtos em dois mercados diferentes. Tá? Então, aqui, né, a gente já tem o macro, né, do que é o nosso problema. Eu tenho que escolher sobre a ITEC ou TEC 4, e para cada um deles eu tenho que avaliar se é melhor eu vender só no mercado interno ou no mercado externo e interno. Bom, no caso do ITEC, né, a empresa estima que caso seja vendido somente para o mercado interno, há uma probabilidade de 30% da demanda ser alta e que vai resultar num VPL de 1,5 milhão. Há ainda uma probabilidade de 50% da demanda ser média e que vai resultar num VPL de 850 mil. E 20% de uma demanda baixa, com um resultado de menos 300 mil. Se o produto for comercializado interno e externamente, haverá uma chance de 23% da demanda ser alta, o que equivale a um VPL de 3.300.000 aqui, 29% da demanda ser média, com VPL de 2.750, e 48% da demanda ser baixa e um VPL de menos 1 milhão. No caso do TEC 4, a empresa estima que, caso seja vendido somente para o mercado interno, há uma probabilidade de 70% da demanda alta, que resulta em um VPL de 990 mil, e uma probabilidade de 30% da demanda baixa, que resulta num VPL de menos 110. Se o produto for comercializado interno e externo, há uma chance de 45% da demanda ser alta, e equivale a um VPL de 250, e 55% da demanda ser baixa, e um VPL de menos 730. A empresa pretende aqui, né, usar a árvore de decisão com um critério de valor esperado para definir qual produto tem a maior capacidade de gerar bons resultados para a empresa, e a gente tem que ajudar ela a fazer isso, né? Então, vamos desenhar a árvore, né, de partida aqui. Deixa eu abrir um. Então. ITEC e TEC 4, né? São as nossas duas. Cada um deles pode ser mercado interno, interno e externo. Isso aqui é o nosso macro desenho, das nossas possibilidades. Eu quero escolher entre os telefones e mercados, né? Agora, vamos olhar o nosso problema, que eu vou ter sempre uma bolinha. Se a gente vai para o mercado interno, a ITEC, né? A ITEC, somente mercado interno. Eu tenho 30% de chance de demanda alta, com VPL de 1,5 milhão, 50% de demanda média,
com VPL de 850, 20% demanda baixa com VPL de menos 300 mil. Então, vou botar isso aqui. Vai ficar bonitinha. E a gente tem 30% de ser 1,5 milhão, né? Uhum. 50% de ser 850 mil. E 20% de ser menos 300 mil. Entendeu o que eu fiz aqui no primeiro bracinho, pessoal? Então, tô colocando aqui na nossa árvore o nosso problema, né? Bom, se for mercado interno e externo, né, eu também tenho chances de demanda alta, média e baixa e diferentes resultados. Então, eu vou facilitar a nossa vida aqui. Vou copiar. Só mudar os números. Ficou ruim. R$ 23, 3.350. Uhum. 29.2.750. E por fim, 48 menos 1 milhão. Bom, fizemos então a trajetória, né, das possibilidades do iTech. Agora vamos fazer a mesma coisa para o Tech 4, mercado interno e externo. A diferença aqui é que ele não está dando 3 probabilidades, está dando sempre 2 só, alta e baixa. Então, 70% de demanda alta e VPL de 990 mil e 30% de demanda baixa, VPL de menos 110. 30%. 30%, 110. E a mesma coisa para o de baixo. Onde teremos agora 45% de chance
e 2.250.000 e 55% e menos 730. Dois 250. Então, aqui temos, né, todos os nossos possíveis desdobramentos aqui de decisão da nossa escolha. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui do desenho, de como é que foi fazendo, pessoal? Como fica fácil aqui a gente visualizar, né, todo o nosso processo decisório. Bom, vou facilitar a vida aqui. Só levar isso lá para o Excel. Mas aqui, então. Então, tá aqui a nossa árvore. Vamos lá, né? Qual é o valor médio esperado? Então, valor médio esperado do aqui, mercado interno. Dá um zoom isso aqui. Vai ser 0,3 vezes 1,5 milhão, mais 0,5 vezes 850.000, mais 0,2 vezes menos 300. Agora, a ITEC, mercado interno mais mercado externo, vai ser 0,23 vezes 3.350.000, mais 0,29 vezes 2.750, mais 0,48 vezes menos 1 milhão. Então, aqui a gente já olha que se for para fazer a ITEC, a gente escolhe mercado interno e externo, né? Esse é o nosso caminho. Esse cara aqui já foi dominado, né? Então, isso aqui, se a gente for, né? Ups. Esse aqui já vai estar dominado. E esse aqui a gente costuma dizer que é dominante. Bom, mas temos que continuar olhando ainda porque tem a alternativa de fazer TEC 4 no mercado interno ou TEC 4 mercado interno mais mercado externo. Vamos lá. Se for mercado interno, a gente vai ter 0,7 vezes 990 mais 0,3 vezes menos 1.100. E aqui 0,45 vezes 2.250 mais 0,55 vezes menos 730. Engenheirinhos. O ITEC, então, quer dizer, desculpa, o TEC 4, né, foi totalmente dominado. Então, esse cara aqui é dominado, esse aqui é dominante. Né? Então, pintando de verdinho aqui, né, o nosso trajeto
high-tech, mercado interno, mercado externo, com a expectativa de retornar 1.088.000. E a gente resolveu o problema pelo critério do valor médio esperado. Pergunta, gente. Professora, nessas escolhas eu não tive aquele problema de tempos diferentes de projeto, né? Não. Poderia, né? Digamos que a gente fez um investimento aqui, né, no high-tech de menos 20.000 e no tech 4 de menos 5.000. Ou melhor, 200, os nossos valores, 200.000 e 50.000. Tá? Isso são os investimentos. T igual a 0. E aqui são os resultados em T igual a 3 períodos. E tenhamos aí uma TMA de 8%. Numa situação como essa, os nossos resultados aqui, eu vou fazer um de cada vez. O high-tech mercado interno ficaria os menos 200, mais 815 sobre 1 mais a TMA elevado na 3. Esse cara menos 1.080.000. O investimento, né, menos 200.000 também, mais 1 milhão sobre 1, mais os 8%. Esses dois, tá, menos 50, mais 600 sobre 1 mais os 8%. E por fim, menos 50 mais 200 sobre 1 mais 8%. Não mudaria a nossa decisão, mas mudaria aqui, sim, o nosso retorno, né? Porque eles não estão no mesmo período, né? Tem 3 anos entre investir e realmente ver a cor do dinheiro, né? Mas se eu pusesse, né, digamos que isso aqui não fosse menos 200, fosse menos 350, aí, nesse caso aqui, ainda ele fica dominante, mas vou subir um pouco mais. Ó, a partir de 450 aqui, esse aqui cai por terra e o TEC 4 passaria, né, a ser uma melhor solução, né? Que tem, aí começa o que a gente fala que é a última etapa, né, que é justamente a incorporação da análise de sensibilidade. Né? Sim, porque no primeiro momento eu estou pensando no presente, né? Eu vi daí com a alternativa. E depois eu comecei a inserir o fator tempo, colocar em 3, 4, 5 anos, e aí o resultado vai modificando. Isso, e a gente pode ver até que ponto, né, que é isso aqui que eu estava mexendo. Se isso aqui é menos 200, a decisão está bem voltada para o TEC 4, né? Mas até quando? Né? Então, se eu fizer, eu posso até brincar com o Excel, né? Se eu quero que isso aqui, menos isso, que seria a melhor opção aqui. Nossa, uma coisa. Peguei errado. Seja 0, né? Então, se a gente usar aqui a função aquela atingir meta, eu quero que isso aqui seja 0, mudando essa célula. Mas não tem o valor. Ai, meu Deus.
sacanagem comigo. Não. Até o limite de 389 mil de investimento no iTech 4, o iTech 4 segue sendo a estratégia dominante, né? Desculpa, o iTech, né? Então, até investimento de 389 mil no iTech, ele segue sendo a estratégia dominante. Acima de 389, eles ficam iguais aqui. Então, se eu botar um investimento de menos 410, menos, né? O Tech 4 começa a ficar melhor. Mas aí, enfim, como eu comentei, começa, né, a gente poder fazer esse tipo de análise em cima da estrutura montada. Tá? E claro que aqui eu fiquei mexendo, né, só no investimento do iTech, como se o do Tech 4 ficasse os 50 mil estáveis. Né? A gente pode fazer também simulando, né, em possíveis variações do investimento do Tech 4. Ficou claro? Sim, professor. Na verdade, tu modificou o valor do investimento e também o tempo. Isso. As duas simulações que tu fez no Excel aí, claro, mexendo num só para ver que tem modificações, né? O nosso problema aqui de base é isso aqui, né? É essa esfera aqui que a gente está botando os resultados. Isso aqui é o problema base, né? Isso que a gente fez aqui agora são extras aqui que a gente ficou discutindo, né? Bom, pessoal, dito isso, né, o que eu queria que vocês trabalhassem daí, e eu vou disponibilizar em seguida também os gabaritos, é o exercício 1 e 3. O 1 é bem simples, tá? Bem parecido com o que está no polígrafo, e com certeza vocês vão tirar de letra. O 3, que eu queria comentar um pouco com vocês, que ele faz aqui um trocadilho com as coisas, fica um problema um pouco mais estruturado. Tá? Mas é o desafio, digamos aqui, o nosso exercício 3 para vocês. O 1 vai ser barbada. Mas o que está dizendo? Né? Uma indústria que está investindo em projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos remédios, e sabes que entre as variáveis que impactam o custo do desenvolvimento tem a disponibilidade de acesso, matéria-prima, publicidade e desenvolvimento do processo produtivo. Devido à instabilidade do mercado, a empresa trabalha com estimativas para cada uma dessas variáveis, considerando uma probabilidade de ocorrência para cenários pessimista, esperado e otimista. Tem-se os valores estimados para as variáveis descritas e as probabilidades de ocorrência de cada cenário para a alternativa de projeto descritas na tabela. Então, o remédio para dor muscular, né, eu posso ter um cenário pessimista, esperado e otimista, né, para as variáveis de matéria-prima, publicidade e processo produtivo. Ou seja, né, eu posso ter 25% de chance de ter um cenário pessimista e os custos dessas variáveis serem esses valores. Eu tenho 60% de chance do cenário ser esperado e os custos terem esses valores. E eu tenho 15% de chance do cenário ser otimista e eu ter esses valores de custos. Tá? Então, aí já começa, né, a gente tem que montar esses cenários aqui, né, onde o custo total, né, vai sempre ser a soma de matéria-prima, publicidade, processo produtivo, em cada um dos cenários, né, pessimista, esperado e otimista. Tá? Passado isso, né, então aqui a gente até usa uma estrutura de árvore, mas muito mais para entender o custo no cenário esperado, otimista e pessimista, tá? E a gente vai chegar num valor médio esperado, né, do custo desse remédio, né? A empresa, na sequência, né, então, decide aqui avaliar as alternativas, né, de remédio para dor muscular, pomada ou remédio para azia. E aí é uma árvore mais tradicional, como a gente está trabalhando aqui, né, onde a gente tem dois cenários, pessimista e esperado, probabilidades atreladas e um VPL para eles, né, e pede, então, para se definir qual é o melhor, né, a melhor alternativa de investimento.
Então, na verdade, A e B, né, requerem que a gente monte 2 arvorezinhas, né, com objetivos diferentes. E o objetivo do exercício é um pouco esse, né, provocar vocês que a gente pode usar a metodologia em si, né, a estruturação de árvore para resolver problemas diferentes. Tá? Aqui eu estou entendendo o custo médio esperado, aqui eu quero orientar uma decisão. Tá? Gostaria, então, que realmente vocês tentassem fazer, né, esses exercícios ao longo aí da semana. Eu vou deixar, provavelmente no final de semana eu já deixo o gabarito para vocês irem conferindo. E semana que vem a gente vai, né, avançar com o nosso conteúdo aqui. Vamos falar sobre substituição de equipamentos, começar a entrar nessa esfera. Tá? Alguma pergunta, gente? Professora, só nos slides ali, aquela parte da decisão entre a máquina velha e nova, Uhum. que tu fez só uma colocação de, não me lembro se foi na velha ou na nova, tu fez uma correção, na verdade, se fosse períodos diferentes, é isso, né? É isso. Isso, mais ou menos o que a gente fez no Excel ali. Que é que se esse resultado estivesse acontecendo no período 2, eu teria que trazer ele a valor presente para poder ser somado com o investimento. Né? Ah, entendi. Mas é Eu só pensei que para exemplificar mesmo. só usou a mesma coisa que a gente fez no Excel, aí tu usou na maneira assim, usou o cálculo aí, para E, vincular o fator tempo. exatamente. E quando eu estou lidando, professora, com essa árvore, eu tô entendendo que essas duas, bom, as duas escolhas não, tô vendo no momento, né? Não tem esse problema de teres, de uma que nem a gente viu antes no conteúdo passado, de 2 projetos terem tempos diferentes, isso não poderia ser usado no método, né? Não, porque aqui eu estou trazendo aí, se o tempo é diferente do projeto A ou B, eu vou trazer cada um no seu tempo, né? Não é um problema. Né? Digamos que essa Sim, sim. que acontecesse no 2 e essa no 3, não tem problema, né? Só que eu vou usar o expoente 2 ou 3 aqui. É só corrigir, daí eu posso aplicar. Isso. Tá, entendi. Obrigado, professor. De nada. Então tá, gente. Convido a todos para logo estar iniciando aí o Drops, né? Hoje o Drops da produção vai ser bem legal, né? Conheço de longa data, né? Quem vai estar falando no Drops. E uma pessoa que tem uma bagagem aí de vários mercados, né? É uma engenheira de produção, colega aí de todos nós, e que passou por vários mercados diferentes, sempre trabalhando com avaliação de desempenho e aplicação de Lean. Então, fica aí minha sugestão para todo mundo assistir. Começa agora, né, às 7 horas, para tomar um cafezinho e realmente entrar no Drops e assistir o que a Fernanda tem para contar e depois seguir as aulas. Eu, pelo menos, dei a colher de chá aí para os alunos de desempenho. A gente vai começar um pouco mais tarde para poder assistir a palestra com a Fernanda aqui em seguida. Então, fica aí minha dica para vocês. E só para fechar, em termos aqui da nossa organização do Moodle, né, eu comentei antes sobre esse artigo ali, que é o que está nos slides, mas todos esses outros aqui são também artigos, né, interessantes aqui dessa área de riscos, para quem tem mais interesse, né, fica aí a sugestão, né, de literatura, também algo que eu comentei, já tenho muito material, né, então fiquem sempre à vontade aí para me procurar, né, pedindo, enfim, falando sobre esse assunto, tá bom? Obrigada, então, gente. Nos vemos semana que vem. Boas aulas, bom final de semana para todo mundo.